Você sabia que o técnico em nutrição pode ser um consultor na área de alimentos? Eu já fiz essa mesma pergunta em um outro momento, não é mesmo? Meu nome é Camila Córdova e neste conteúdo eu vou trazer algumas provas que você, técnico em nutrição, pode ser sim um consultor na área de alimentos. Poder chegar no cálculo do IMC. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui para todas as pessoas que estão acompanhando o trabalho do IBT Nutri, né? Quem de fato é a Camila Córdova, né? Que experiência a Camila tem? Porque hoje a gente vai falar de um assunto que é muito delicado, eu acredito que seja, porque nós estamos recebendo várias demandas dos técnicos em nutrição. Existem muitas dúvidas dessa questão de ser consultor ou não ser consultor, e de fato eu vim trazer aqui várias provas para vocês, mas antes eu queria falar um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei com a formação do técnico em nutrição e trabalho até hoje há mais de 17 anos. Então, assim, eu fiz parte da equipe de trabalho, de formação, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Hoje eu já não faço mais parte dessa equipe, mas foi no SENAC que eu tive muita experiência com a formação desse profissional. E pelo fato de estar em Brasília, né, e fazer parte de uma empresa bem reconhecida, eu tive a oportunidade de ser convidada para compor vários grupos de trabalho junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministério do Trabalho, junto aos conselhos, ao Conselho Federal de Nutricionistas, porque ele está sediado aqui em Brasília, ao Conselho Regional de Nutricionistas. Então tiveram todas as vezes que nós tínhamos câmaras técnicas, enfim, dentro do conselho eles sempre convidavam os coordenadores de curso, e ali eu fui, né, eu praticamente cresci profissionalmente trabalhando no conselho, né, no Conselho Regional de Nutricionistas da primeira região aqui. Eu falo cresci profissionalmente porque ali eu aprendi muita coisa. E se tem uma coisa que para mim é muito importante, é um valor muito importante, é a verdade e a honestidade. E eu digo para vocês, nesse momento desse conteúdo, que nós no IBT Nutri, nós temos um valor muito grande, né? Essa questão da ética é uma preocupação da gente. Eu tive a oportunidade na gestão passada, em 2018, 2017, fazer parte do Conselho Regional de Nutricionistas como conselheira. E como conselheira, né, e foi aqui no Conselho Regional de Nutricionistas da primeira região, que eu tive mais experiência ainda e uma preocupação muito grande com a ética profissional. Né? Até porque um dos temas que foram levantados nessa gestão foi ética e trabalho, tanto para o nutricionista quanto para o técnico em nutrição. E para mim sempre foi uma preocupação, assim, eu, enquanto nutricionista, tá fazendo algo que seja correto, né? E por isso eu gostaria de esclarecer isso para vocês aqui. E dizer para vocês que, quanto a isso, vocês podem ficar muito tranquilos. Por quê? Porque, de fato, nós do IBT Nutri, a gente tem trazido sempre amparados por esses colegas, né? Eu sempre busco a gerência técnica do CRN1, a gerência de fiscalização do CRN1, justamente pela proximidade, né, que eu sempre tive com eles, e é quase que hoje são os meus conselheiros, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu já inicio dizendo para vocês que o técnico em nutrição, ele pode sim ser um consultor na área de alimentos.
E eu falo isso para vocês e vou provar para vocês através de um embasamento técnico, através das legislações que a gente tem hoje em vigor, que esse técnico em nutrição pode sim. Talvez a gente não tenha nessa legislação hoje explicitamente escrito que o técnico em nutrição pode ser um consultor na área de alimentos. Talvez era isso que vocês queriam, né, escutar. Mas de fato, a gente precisa interpretar o que está na lei, né? E essa interpretação é algo que eu vou trazer para vocês hoje nesse conteúdo, para que vocês comecem a buscar. Eu vou citar algumas legislações, eu vou citar entendimento jurídico, eu vou citar planos de curso, para que vocês estejam muito tranquilos. E eu espero muito que depois que você tenha assistido esse vídeo, esse conteúdo, você que quer ser um técnico em nutrição, consultor na área de alimentos, trabalhe com muita tranquilidade, sem medo de achar que você está fazendo a coisa errada, sem medo de achar que alguém uma hora vai te autuar ou vai te dizer que você vai perder o exercício da sua profissão porque você está trabalhando na ilegalidade. E de fato não estará. E aí eu vou explicar para vocês, porque nesse momento é necessário ter esse entendimento, até para que vocês possam se defender, né? Trazer isso como uma defesa. Aqui nós não queremos fazer com que o técnico em nutrição seja nutricionista. O técnico em nutrição é técnico em nutrição e no IBT Nutri ele vai continuar sendo técnico em nutrição. Se você técnico em nutrição deseja alavancar a sua carreira e mais para frente ser um nutricionista, fazer uma graduação, não há nada de errado nisso, tá ótimo, né? Você vai tendo as suas experiências, você vai crescendo com isso e você vai crescendo profissionalmente, né? Então isso é legal, isso é importante. Então agora eu vou começar citando para vocês alguns documentos. Quem é que pode ser um consultor? A palavra consultor. Consultor é uma pessoa que está qualificada para desenvolver uma atividade específica. Então nós estamos falando de qualificação. Eu posso trabalhar como consultor em diversas áreas do conhecimento. Hoje não existe uma premissa para dizer todo consultor deve ser um profissional de nível superior. Não existe isso. Um consultor é aquela pessoa que tem uma vivência, uma experiência, uma formação técnica que vai lhe dar um subsídio para orientar, para aconselhar. Vamos para a palavra consultor. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. O que é consultor? Põe consultor significado e vocês vão ver isso que eu estou falando. Então, não existe uma especificação de formação para uma pessoa ser um consultor. Existem diversas áreas de conhecimento e se eu tenho habilidade, se eu tenho especificidade em um determinado assunto, técnica, eu posso sim ser um conselheiro. E aí, vamos falar em consultor na área de alimentos. Quando eu falo em área de alimentos, eu estou falando um universo muito grande. Eu posso ser um tecnólogo em alimentos, ter formado em tecnologia dos alimentos, eu posso ser um gastrônomo, eu posso ser um nutricionista para ser um consultor na área de alimentos, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um químico. E eu posso, sim, ser um técnico em nutrição. Nossa, Camila, mas você citou aqui várias profissões de nível superior. Gastronomia, por exemplo, é um tecnólogo, ao qual a carga horária é muito parecida com a carga horária de um técnico. É claro que o tecnólogo tem um pouco mais de carga horária. O técnico em nutrição, por exemplo, hoje os cursos de técnico em nutrição, em média, eles têm 1.200 horas.
1.200 horas é uma carga horária robusta, suficiente para um determinado aprendizado. Se a gente for considerar, é mais ou menos, em média, 800 horas de curso do técnico em nutrição é para estudar e aprender a área de alimentação. Quando eu falo área de alimentação, tudo que está relacionado aos alimentos. E aí eu falo da produção de alimentos. Acho que todos vocês concordam comigo e sabem que a gente estuda muito mais dentro do curso técnico em nutrição a produção de alimentos. Até porque mesmo na área clínica, o técnico em nutrição tem responsabilidades na área de produção de alimentos. Então, se a gente for pegar 800 horas e a gente dividir essa carga horária, equivaleria a 2 cursos de pós-graduação. Nossa, Camila, você está fazendo essa comparação? Tô para dizer que vocês têm know-how para serem, sim, consultor na área de alimentos. Que vocês aprendem e, de fato, aprendem na sua formação, elaborar manual de boas práticas, aprendem técnica dietética, aprendem microbiologia, tudo que está relacionado à produção de alimentos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que hoje 90% das áreas onde o técnico em nutrição trabalha está relacionada à produção de alimentos. Ok, então por que eu falei isso? Eu falei isso para dizer que vocês são sim considerados profissionais especializados em um determinado assunto e que vocês dominam uma área de conhecimento. E aí eu tô falando da produção de alimentos. E vocês sabem o tanto que os professores de vocês, bateram nessa tecla da produção de alimentos, do manual de boas práticas, dos procedimentos operacionais, dos cardápios, quantas coisas durante a formação a gente ensinou para vocês, que vocês têm essa capacidade. E olha que eu digo, tem muitos técnicos em nutrição que na prática dão um banho e muitos outros profissionais de formação de nível superior. Você sabe disso e eu sei também. Então, pessoal, consultor qualquer pessoa pode ser. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, existe uma diferença entre ser um consultor na área de alimentos e ser um consultor em nutrição e dietética. Então, quando você pega o seu telefone e liga no seu conselho, eu queria saber se eu posso ser um consultor. Se você não chegar para a pessoa ao qual você está perguntando e explicar para ela que tipo de consultoria você quer saber, a primeira resposta que você vai receber é não. Esta é uma atividade privativa do nutricionista. O nutricionista tem como atividade privativa ser consultor na área de nutrição e dietética. E nós não estamos ensinando vocês a serem consultores na área de nutrição e dietética. Ora, e por que o IBT Nutri trouxe essa novidade? Vocês sabem que quando o IBT Nutri começou, um dos nossos objetivos sempre foram escutar o técnico em nutrição. E nós escutamos por diversas vezes e recebemos inúmeras demandas do tipo: nossa profissão é muito mal remunerada, paga-se muito mal, não se valoriza o técnico em nutrição. Então, a gente tem recebido isso de vocês, que vocês querem se rentabilizar mais, que vocês têm o desejo de serem reconhecidos profissionalmente, não é verdade?
e que muitas vezes vocês têm essa dúvida se vocês podem ou não atuar sem a supervisão do nutricionista. E por isso nós saímos um pouco na frente com essa pegada de ser um consultor. Por quê? Porque foi uma forma que nós encontramos para que você possa se rentabilizar, né? Talvez da forma com que você queira. Eu falo de energia, mas assim, você precisa ser enérgico, você precisa estudar, você precisa ter proatividade, você precisa, enfim, ter iniciativa para que você possa conquistar os seus clientes dentro da consultoria. E aí, por isso que nós saímos com essa questão do curso para ser um consultor de alimentos. E aí, nesse momento, eu trago para vocês essa novidade, né? De que o IBT Nutri criou um curso próprio para o técnico em nutrição. Se você quiser, um dos pré-requisitos para que esse curso possa ser realizado é ser técnico em nutrição. Então, nós não estamos aqui fazendo curso de consultoria para um nutricionista, para um gastrônomo, para um tecnólogo, para um engenheiro. Não, nós estamos fazendo para você que é técnico em nutrição, porque nós sabemos como vocês podem atuar e aonde vocês podem atuar. Isso dentro da legalidade, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma amarra, sem nenhum problema com o conselho, enfim, por isso nós criamos esse curso. E agora eu vou trazer mais umas novidades, então fiquem atentos que agora eu vou falar de uma portaria muito bacana que já existe no estado de São Paulo e que foi elaborada pelo CRN3 em 2012. Olha só, nós estamos em 2021, quase próximo aí de 2022, né? Já às portas, e a gente pode dizer que essa portaria saiu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Então fique comigo que eu vou te mostrar. O estado de São Paulo publicou em 2011 a portaria 2619. Essa portaria, ela trouxe a necessidade de muitos estabelecimentos da área de alimentos terem um responsável técnico. E nela a gente tem ali todos os estabelecimentos ao qual ocorre a exigência para que se tenha um responsável técnico. E aí, nesse sentido, né, logo depois da publicação dessa portaria, não demorou muito tempo, porque a portaria é do mês 12 de 2011, o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, para atender, né, essa necessidade da portaria, elaborou também uma portaria permitindo com que o técnico em nutrição pudesse ser responsável técnico de alguns estabelecimentos, né? E soltou, então, publicou logo no início de 2012 a portaria 262 de 2012. Essa portaria abriu as portas para o técnico em nutrição e permitiu com que esse profissional pudesse atuar sem a supervisão do nutricionista no comércio de alimentos. Ora, essa responsabilidade técnica era uma responsabilidade técnica que o técnico em nutrição assumia perante a vigilância sanitária. Porque o próprio conselho, né, hoje o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região é o conselho que mais tem técnicos em nutrição inscritos. Então, se a gente for considerar no Brasil inteiro, é o CRN3 que está com a maioria dos técnicos em nutrição. São muitas escolas de formação no estado de São Paulo e muitos técnicos em nutrição são formados a cada ano. Tem muito emprego e a própria vigilância sanitária permite, né, meio que abre as portas para esse profissional. E olha que interessante,
É nesse momento, quando a gente fala em abrir as portas, o próprio Conselho Regional de Nutricionistas fez uma avaliação diante de tudo que o técnico tem, que pode fazer, respeitando os seus limites, as suas áreas de atuação, enfim. Ele viu que não haveria nada de mal esse profissional estar atendendo a essa solicitação da vigilância sanitária. E olha que legal, quantas oportunidades o técnico em nutrição no estado de São Paulo teve para atender essa portaria. E aí eu falo para vocês e digo isso, e por que eu estou citando, né? Ah, Camila, mas você está falando de uma portaria que é regional. Essa não é uma realidade no meu estado. Ok, como aqui em Brasília a gente também não tem essa realidade. Se você for perguntar, o técnico em nutrição, ele não assume a responsabilidade técnica perante a vigilância sanitária e o Conselho de Nutrição, não. Né? Só quem acaba assumindo a responsabilidade técnica aqui no Conselho Regional de Nutricionistas da primeira região é o próprio nutricionista. Ok, mas vamos lá, né? Por que a gente está trazendo essa informação para vocês? Que aí nós estamos às portas de 2022, a gente tem o quê? Uns 10 anos quase que essa portaria foi publicada e que já foi reconhecido e permitido que esse profissional tem condições de trabalhar sem a supervisão de um nutricionista em locais onde não há exigência legal para que se tenha um nutricionista, vocês estão entendendo? E aí, o que eu quero citar para vocês? Eu quero citar que à época, nós, logo depois dessa portaria, se eu não me engano, 2013, 2014, alguns profissionais foram indicados, né, pelos conselhos regionais para que pudessem fazer parte de uma comissão perante o Conselho Federal de Nutricionistas para elaborar a nova resolução do técnico em nutrição. A gente sabia que a resolução antiga, a 312, ela estava muito aquém do técnico, ela estava quase trazendo trabalho que era muito relacionado a um auxiliar de nutrição e não um técnico em nutrição. Então, precisava mesmo fazer uma atualização da 312. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte desse grupo junto com a nossa ex-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da terceira região, a Beatriz Tenuta, e eu aprendi muito com ela, né? Uma pessoa assim, tecnicamente muito embasada, enfim, com uma experiência muito grande, e ela realmente trouxe tudo isso para essa comissão no Conselho Federal de Nutricionistas, e a gente foi avaliando a atividade por atividade. E uma das coisas que a Beatriz trouxe nesse momento, nessa ocasião, foi essa experiência que já era uma realidade no estado de São Paulo e que ela não poderia ficar de fora. E de fato, o que aconteceu? A resolução 605 de 2018 saiu e olhem lá o que a gente tem no 4º artigo, no parágrafo único, e eu vou ler isso para vocês aqui. O técnico em nutrição e dietética poderá atuar sem a supervisão de nutricionista na área de nutrição, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, desde que não haja preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição, e que não exista a previsão legal para a obrigatoriedade do nutricionista. E aí, o que eu quero trazer para vocês e o que eu estou colocando aqui para vocês é que vocês precisam ficar muito tranquilos. Não há nada de errado. A resolução te permite
trabalhar em alguns estabelecimentos com algumas atividades sem a supervisão do nutricionista. Então, vocês não vão, igual eu falava, né? Ser um consultor de alimentos não é ser um consultor em nutrição e dietética. Vocês não vão estar trabalhando em um local o qual a atividade é a nutrição humana. Porque hoje a gente já tem vários entendimentos, inclusive entendimentos jurídicos que eu vou citar aqui, que o comércio de alimentos não necessariamente voltado à nutrição humana. E a gente tem vários estabelecimentos, vários restaurantes, várias atividades comerciais que de fato não é a nutrição humana o seu objetivo principal. E se vocês avaliarem a atividade fim da empresa, vocês vão saber qual é a empresa que vocês podem estar atuando. Não há nada de errado nisso. Então eu estou trazendo, talvez de uma forma mais específica, detalhada, citando as resoluções para que não haja questionamento. E se você amanhã ligar para o Conselho Regional de Nutricionistas e perguntar: eu posso ser um consultor na área de alimentos, no comércio de alimentos, de acordo com o que diz a Resolução 605, em empresas ao qual a atividade fim não é a nutrição humana, eu posso prestar serviços de consultorias de alimentos nesses estabelecimentos? Então, se você explica detalhadamente, exatamente como deve ser, talvez você receba uma resposta sim. Mas talvez você ainda receba uma resposta não, porque tem muitas, ainda infelizmente, né, a gente tem conselhos que não tem estudado a fim exatamente os limites de atuação do técnico. E eu vou dizer isso para vocês que não é por maldade, porque o conselho, não, vamos parar de falar mal do conselho, se o conselho faz ou deixa de fazer. Não é isso. O que todos vocês precisam entender é que o técnico em nutrição ainda não tem uma profissão que é regulamentada por lei. E por não ser lei, muitos conselhos não podem fazer muita coisa. E hoje o conselho que mais faz, que mais estuda, é o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. Por quê? Porque a maior parte desses profissionais estão ali. Então, é claro, né, é óbvio que eles vão sim estudar a fundo o que o técnico pode ou não pode fazer, quais os locais que ele pode ou não pode atuar. Então é isso. O técnico em nutrição não está aqui para ser um consultor em nutrição humana, para ficar calculando ali. Eu vou dar um exemplo. Se você quer oferecer os seus serviços de consultor de alimentos em um lar de idosos, onde aqueles idosos passam o dia inteiro, à noite, ou moram naquele local e recebem uma alimentação para sua nutrição humana, você, técnico em nutrição, pode ser consultor na área de alimentos nesse estabelecimento? Não pode. Claro que não pode. Por quê? Porque aquela alimentação ela está sendo produzida, elaborada para atender às necessidades daqueles idosos. A mesma coisa, então tem uma escola, uma creche ao qual ela serve alimentação. Eu posso ser um consultor naquela creche que está elaborando, enfim, os cardápios, né? Que está trazendo, por exemplo, a alimentação para aquelas crianças que ficam ali o dia inteiro? Não pode. É específico do nutricionista.
Por quê? Porque o nutricionista vai calcular as necessidades nutricionais daquela clientela, daquelas crianças dentro daquela faixa etária. Isso o técnico pode fazer? Você sabe que não e eu também sei que não, porque nós não ensinamos isso para vocês no curso técnico em nutrição. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é necessário respeitar os limites de atuação. Esse respeito aos limites de atuação, ela vai permitir com que você trabalhe com ética profissional, que você seja um profissional ético. E é isso que nós do IBT Nutri estamos trazendo para vocês. A gente está querendo dar uma resposta à maior necessidade de vocês, que é o reconhecimento profissional e uma rentabilização profissional melhor daquilo, né? Melhor do que vocês esperam. Então, o que nós estamos trazendo para vocês no IBT Nutri é uma oportunidade de vocês ganharem melhores salários, né? Se rentabilizarem, ter o devido reconhecimento e atuar dentro dos seus limites de atuação. É isso, não há nada diferente nesse momento. Então, é justamente por isso que nós estamos aqui falando, e eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu tenho recebido sim esses questionamentos. Muitos técnicos mandam direct pra gente, mas eu liguei no conselho, o conselho disse que eu não posso ser consultor. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consultei alguns nutricionistas, eu li e eu não posso ser consultor. Pode, consultor na área de alimentos, com as atividades específicas dentro dos limites de atuação do técnico, você pode ser um consultor na área de alimentos, sobretudo no comércio de alimentos. Então vamos lá, que agora eu vou mostrar para vocês um pouco esse limite do comércio de alimentos. Nossa, Camila, mas o comércio de alimentos é tão amplo, né? O que eu posso, de que forma eu posso, como que eu vou distinguir esse tipo de empresa? Aí você me pergunta, mas Camila, o comércio de alimentos é muito amplo. Como é que eu sei quais são os estabelecimentos ou as empresas que eu posso prestar um serviço de consultoria? A Aline já havia falado, né, nessa semana passada, sobre todos os locais que você, técnico em nutrição, está atuando. E aí você pode ter ficado assim, poxa, mas eu posso atuar aonde de fato produz refeições? Olha só, já está muito claro que o comércio varejista de alimentos, onde não produz refeições, onde apenas distribui essas refeições, é um campo de atuação do técnico em nutrição. Então a gente tem os supermercados, os açougues, padarias onde não tem essa produção, muitos outros estabelecimentos, como por exemplo Delicatessen, como por exemplo empresas, casas de chá, cafés, enfim, que só de fato distribuem as refeições, né? Distribuem a alimentação. Então a gente sabe que nesses estabelecimentos é tranquilo com relação à atuação do profissional técnico em nutrição. E agora eu quero falar aonde se produz refeições. Aonde se produz refeições, a gente tem restaurantes, a gente tem bares e a gente tem várias atividades econômicas que estão ligadas a bares e restaurantes. E aí, nesse sentido, eu quero trazer para vocês que esses locais também são permitidos a atuação de profissionais que prestam consultoria na área de alimentos. E aí eu tô falando de todos os profissionais, da área de gastronomia, da área de engenharia, da área de química, da área de medicina veterinária, biologia, dependendo, né, da sua atuação. Então, todos esses estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes podem ter um profissional prestando serviço como um consultor. E o técnico em nutrição não é diferente e ele também tem know-how para prestar consultoria, sobretudo em empresas onde a gente tem a produção de refeições.
A gente já sabe que essas empresas, elas estão sob a fiscalização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela solta legislações, todos nós sabemos disso, e faz determinadas exigências para esses estabelecimentos. E aí, muitos de vocês devem estar perguntando assim, mas todo restaurante não tem que ter um nutricionista? Não tem que ter o registro no conselho? E eu vou dizer para vocês que não. Tanto é que se vocês levarem aí a sua carta de apresentação nesses estabelecimentos e fizer uma pergunta, você tem nutricionista ou você tem algum profissional que presta uma assessoria, uma consultoria na área de alimentos? Ele vai dizer para vocês que não. Sobretudo aqueles restaurantes de pequeno porte, né? E aí eu digo para vocês que é nesse momento que eu afirmo a vocês que vocês, técnico em nutrição, podem estar atuando e podem estar prestando esse serviço de consultoria na área de alimentos. E para isso eu trouxe aqui para vocês hoje um documento, né, do Superior Tribunal de Justiça, justamente para que vocês possam ter um pouco este entendimento. Esse documento eu quero frisar aqui para vocês que é um documento que na verdade ele está trazendo algumas informações adicionais. E olha só que ocorreu em 2012 uma ação pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região contra a Associação de Bares e Restaurantes. A 5ª Região fica no estado da Bahia e vocês sabem que no estado da Bahia o turismo, né, ele é bem explorado, sobretudo empresas no ramo de alimentação. O que o Conselho Regional de Nutricionistas defendeu nessa ação, né? De fato defendeu que esses estabelecimentos ligados ao comércio de alimentos, sobretudo bares e restaurantes, tivessem um profissional responsável técnico ali e que também tivessem esse registro junto ao Conselho Regional de Nutricionistas. E aí o que aconteceu? A Abrazel, ela saiu em defesa desses empresários nesse ramo alimentício. E aí eles acabaram sendo muito felizes na defesa deles, no sentido de que, e é claro que eu vou dizer para vocês que fica a opinião, né? Claro que os conselhos têm a sua opinião. Eu, enquanto nutricionista, acredito que se de fato essa ação tivesse sido ganha pelo Conselho Regional de Nutricionistas, a gente tinha aberto assim, as portas para uma atuação profissional ainda mais consistente do técnico em nutrição. Mas infelizmente isso não ocorreu. Ok, e aí eu vou explicar para vocês quando saiu uma publicação, né? Eu vou até ler essa publicação rapidamente aqui, quando diz o seguinte, que em julgamento ocorrido no dia 20/11/2014 e divulgado no informativo de jurisprudência, dia 11/2/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que bares e restaurantes não são obrigados a contratar nutricionistas nem manter registro no Conselho de Nutrição. Olha só, não são obrigados a contratar nutricionistas e nem manter o registro no Conselho de Nutrição. Para o Superior Tribunal de Justiça, o serviço prestado por bares e restaurantes encontra-se associado ao comércio de alimentos e bebidas. A atividade que tais estabelecimentos desempenham estão voltados à arte culinária, à gastronomia e não à nutrição humana. Lembra que eu falei? Primeiro você tem que distinguir qual é a atividade econômica. Se for nutrição humana, ok, existe a obrigatoriedade do profissional nutricionista. Se não for, aí sim você pode prestar o seu serviço como um consultor na área de alimentos. E aí eu vou frisar novamente,
Comércio de alimentos e bebidas, bares e restaurantes têm como atividade fim o comércio de alimentos e bebidas. E esses estabelecimentos, eles desempenham funções voltadas à arte culinária, à gastronomia e não à nutrição humana. E olha só que só pelo fato de ter ocorrido essa ação, muita coisa acaba mudando de figura, né? E muitos desses estabelecimentos estão aí somente sob a orientação da vigilância sanitária. E se o empresário falar que ele quer contratar, ele contrata. Se o empresário disser que ele não quer contratar, ele não vai contratar. Então, antes ele não ter nenhum prestador de serviço e ter um consultor na área de alimentos que vai ali orientar, que vai prezar pela qualidade, que vai prezar por toda essa parte higiênico-sanitária e vai atender às solicitações da vigilância sanitária, essa empresa ela já sai na frente. E aí é nesse momento que eu quero dizer para vocês, né? E eu inclusive vou deixar aqui no nosso link da bio todos esses documentos e esses entendimentos, porque de fato hoje, se a Abrazel, ela inclusive quando você começar a ler na defesa, o próprio advogado ele diz o seguinte, que um cliente que vai buscar um bar ou um restaurante para se alimentar, ele não vai necessariamente buscar dentro desses locais uma alimentação para suprir as suas necessidades nutricionais. Ele não vai dizer assim, garçom, eu gostaria que você servisse para mim uma alimentação que vai suprir as minhas necessidades nutricionais. Poxa, claro que não. Ele vai pegar o cardápio, ele vai escolher o que ele quer comer. Naquele cardápio a gente vai ter preparações que são saudáveis, preparações que não são saudáveis. A gente vai ter uma diversidade muito grande de produtos. Ele pode escolher pensando na cultura dele, né? Na questão cultural. Ele pode escolher pensando no sabor que ele quer sentir, enfim, no gosto que ele tem, ele vai escolher, é ele quem vai dizer. E de fato é isso. E aí acaba que hoje muitos conselhos, eles acabam não tendo como exigir a presença de um profissional nutricionista ou técnico em nutrição. E aí eu digo para vocês, né? E aí eu volto a falar nessa questão da regulamentação. O próprio juiz, né? Quando o Conselho Regional de Nutricionistas defendeu que um técnico em nutrição poderia estar prestando esse serviço, sendo um responsável técnico perante a vigilância sanitária, o próprio juiz, ele diz o seguinte, que eles não podem atestar porque essa profissão de técnico em nutrição, ela não é reconhecida por lei. E aí por isso eu volto a dizer que é muito importante para vocês enquanto técnico em nutrição se unirem para que tenham a sua profissão regulamentada por lei, porque aí inclusive a gente pode ter nesses ambientes o profissional técnico em nutrição como um responsável técnico obrigado por lei, né? Então olha só que legal seria isso, mas infelizmente quando vocês começarem a ler esse documento, vocês vão ver. E olha, o que eu digo para vocês, que o próprio juiz, ele diz assim, que é aconselhável que se tenha um nutricionista prestando o serviço, né? Tipo assim, e nesse sentido seria aconselhável, mas não pode ser obrigatório. Considerando que muitas empresas são de pequeno porte, muitas empresas não têm uma receita tão elevada para poder ter um profissional habilitado ali e pagar o que realmente esse profissional precisa. Agora, muitas outras empresas que são maiores reconhecem, né, os profissionais, nutricionistas, técnicos em nutrição e mesmo não tendo a obrigatoriedade, ele os contrata. Bem,
Eu espero ter esclarecido para você que é técnico em nutrição que você pode atuar no comércio de alimentos, em bares e restaurantes como consultor na área de alimentos. Você vai sim poder prestar uma assessoria junto a tudo aquilo que é obrigatoriedade desses estabelecimentos e exigido pela vigilância sanitária. E eu vou um pouco mais além. Por quê? Porque nós do IBT Nutri elaboramos o método prático e rentável de consultoria para o técnico em nutrição. E ali nós não estamos falando somente da qualidade higiênico-sanitária. A gente está sim falando de toda a documentação e registro que é exigido pela vigilância sanitária e como você deve fazer e deve atuar. Mas a gente também está falando de pontos que são importantes e que abrem os olhos do empresário até para contratar os seus serviços, né? Porque qual que é a empresa que não quer diminuir os seus custos, que não quer controlar através de ficha técnica as suas preparações? Então, assim, pensando nessa questão do cardápio, da qualidade desse cardápio, então da rotulagem, ou seja, empresas que precisam ter aí os seus rótulos atualizados, porque a gente já sabe que existe uma nova resolução que entra em vigor agora em outubro de 2022, então muitas oportunidades existem para o técnico em nutrição. E aí, para finalizar esse conteúdo, eu só quero falar mais uma coisa, né? E inclusive citar aqui para vocês aquilo que de fato é privativo do nutricionista. A Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991, regulamenta a profissão de nutricionista. E aí, nessa lei, eu gostaria de citar aqui para vocês as atividades que são privativas do nutricionista. Primeiro, no artigo 3º, os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 estão relacionados à área de educação. Então, isso aí é inquestionável, né? Só um nutricionista pode formar outros nutricionistas e está atuando nessa formação. Ok. Agora, olha só, no inciso 6º, ele fala em auditoria, consultoria e assessoria como atividade privativa do nutricionista. Só que olha o que ele diz: auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. Nutrição e dietética é privativo do nutricionista. Você, técnico em nutrição, não pode ser consultor em nutrição e dietética. Você vai ser consultor na área de alimentos. Ficou claro para você? Existem duas coisas que são diferentes. Eu iniciei o vídeo falando sobre isso e estou terminando o vídeo falando sobre isso. Então, essa consultoria e essa assessoria privativa do nutricionista é na área de nutrição e dietética. E finalizo dizendo para vocês: você, técnico em nutrição, tem know-how e tecnicamente está preparado para ser um consultor na área de alimentos. E aí nós estamos dizendo para vocês: é isso que você quer hoje? Venha conosco no IBT Nutri, nos acompanhe, que nós estamos aqui trazendo soluções para o técnico em nutrição. O que a gente quer atender são as necessidades de você enquanto técnico em nutrição. Se você quer ter novas oportunidades, se você quer melhorar o seu salário, se você gosta da área de produção, acredite, você pode sim ser um consultor na área de alimentos. E agora eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês que nós do IBT Nutri estamos à disposição para ajudá-los, para trazer respostas, enfim. E essa semana nós teremos uma live, né, que já foi pedido por vários de vocês,
para que a gente possa conversar, ou ter esse bate-papo sobre a atuação profissional do técnico como um consultor. Então traga todas as suas dúvidas e eu digo para você que o que eu não souber responder, eu não vou responder. Eu vou buscar e depois eu trago essa resposta. Mas o que eu souber responder, eu vou trazer para vocês aqui esse entendimento claro. Então agendem nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, e estaremos juntos nessa live sobre ser um consultor na área de alimentos. Eu espero ter esclarecido, né, todas as dúvidas de você que é técnico em nutrição e me coloco à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. Fique conosco e até a próxima!